Boa tarde, estamos começando ao vivo mais uma entrevista com a Procuradora do Trabalho, Sirlene Luiza Zimmermann. Ela é coordenadora nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, né? A 11ª Exatamente, região. 11ª Região, Amazonas e Roraima. Então, a gente vai conversar com a Procuradora sobre a reforma trabalhista que está tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, está no Senado, próximo de uma votação final. O Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica em que pede a rejeição total da proposta ou do projeto de reforma trabalhista, né? E a gente começa essa entrevista questionando a Procuradora sobre qual é a motivação dessa reforma trabalhista. A principal motivação apresentada pelo governo ao apresentar o projeto de reforma, ele foi basicamente no sentido de se dar um gás aí na economia, de que com essa reforma se permitiria aí uma geração de mais empregos. Todavia foi uma fundamentação apresentada, mas que ela não tem embasamento técnico, porque a simples redução de direitos, a subtração de direitos dos trabalhadores por si só não vai gerar automaticamente empregos, até porque algumas das propostas que foram apresentadas no sentido de se permitir um aumento da quantidade de contratos temporários, um aumento da quantidade de contratos com jornada parcial, isso tende a gerar talvez empregos um pouco mais precários, mas não que isso vai incrementar a geração de empregos em si. Eu pergunto sobre a motivação porque quando a gente ouve análises, principalmente do Ministério Público e dos sindicatos, né, a gente percebe que ali, contido nessa proposta, uma série de perda de direitos que prejudicam o trabalhador e beneficiam os patrões, né? Exato. Então, por isso que eu pergunto se a motivação é essa, porque o que é dito é isso, mas por trás parece que não é essa a motivação, né? E por que o MPT, assim, num primeiro momento se apresenta ou se posiciona como totalmente contrário à proposta? Não que com isso se diga que não há mudanças que sejam necessárias na legislação trabalhista, muito pelo contrário. Quando se diz que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é uma lei muito antiga, que ela precisa ser reformada, se esquece que, apesar dela ser uma lei da década de 40, nesse período, até os tempos atuais, mais de 85% das disposições dela, elas já foram atualizadas, justamente porque elas acompanham a própria atualização das relações de trabalho. Ocorre que a alteração que vem sendo proposta nesse momento, ela é uma alteração muito intensa e basicamente ela vem contrária a toda uma conquista de direitos sociais que se alcançou principalmente após a Constituição de 1988, que tem toda uma base social. Então, no momento que se apresenta uma proposta dessa magnitude e se apresenta essa quantidade de alterações sem um debate sério, franco, aberto, transparente, com quem efetivamente vai ser afetado com essas mudanças, que é a classe trabalhadora, há uma ausência de democracia, e a ausência de democracia, a ausência de representação, isso deve exigir do MPT, enquanto defensor dos direitos sociais, uma posição de rejeição pela proposta, porque não houve um debate suficiente. Exato, não houve nada, né? O presidente, a presidência da República mandou esse projeto de lei para o Congresso. O Congresso começou a discutir só entre os deputados lá e acabou, né? Exatamente. O que foi estranho, inclusive, foi que a Câmara dos Deputados até chegou a chamar algumas audiências públicas, nos quais representantes do Ministério Público do Trabalho estiveram presentes, algumas representações de trabalhadores também, só que no relatório final, levado à votação do plenário, houve uma mera menção à presença dessas pessoas, sem se evidenciar quais foram as alterações que foram propostas, em que sentido houve manifestações dessas partes. Então, a mera menção da participação, sem se mencionar isso, acabou por parecer que havia uma concordância por parte dessas pessoas. Então, houve até mesmo uma má-fé aí por parte dessas pessoas que coordenaram essas audiências públicas. Existe um discurso favorável a essa reforma trabalhista, que é de que a Justiça do Trabalho é muito benevolente com o trabalhador, né?
e penaliza demais o patronal. Isso é verdade? Olha, o que nós temos na realidade é que, de fato, a Justiça do Trabalho ela tem um número enorme de demandas, só que mais de 50% dessas demandas, elas buscam na Justiça do Trabalho unicamente o pagamento de verbas salariais e verbas rescisórias. Então, são milhares, milhões de ações buscando aqueles direitos básicos. Então, a partir daí, se de fato há uma comprovação de que essas verbas mínimas elas não foram quitadas, não haveria como ter um posicionamento distinto da Justiça do Trabalho. Ele vai penalizar o empregador porque ele deixou de cumprir aquele pagamento mínimo devido a partir de direitos previstos, que inclusive, essa é uma questão importante que se diga, a Constituição ela traz um patamar mínimo de direitos sociais aos trabalhadores, até para que as empresas elas iniciem a concorrência no mesmo patamar. No momento em que algumas pagassem alguns benefícios, outras não pagassem, aquelas que de repente violassem mais direitos trabalhistas ou deixassem de pagar vantagens aos trabalhadores, elas poderiam, na concorrência, sair em desvantagem. Então a gente precisa observar que esse patamar mínimo é para ter realmente esse patamar de igualdade em questão de concorrência. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, a legislação trabalhista em si, ela é uma legislação protetora, assim como é a legislação, por exemplo, do consumidor, porque existe uma parte mais fraca nessa relação entre capital, entre a empresa que detém o capital, que detém o poder econômico e um trabalhador que tem apenas a sua força de trabalho para oferecer. É evidente, não precisa de muito estudo para compreender que a parte mais fraca é o trabalhador e que é preciso uma legislação que o proteja. E a Justiça do Trabalho está aí para fazer, aplicar e ser realmente cumprida essa legislação. Então, não é possível que se concorde simplesmente que há uma forma, se rejeita, se pune demais o empregador. O que se aplica é uma legislação trabalhista, né? Ok. Nós temos aqui alguns pontos que são considerados polêmicos no projeto de reforma. Um deles é referente ao valor da vida, né? Parece que a reforma ela estabelece aí, por exemplo, indenização por morte de acordo com o salário do trabalhador, né? Então, quem ganha mais, a vida vale mais do que quem ganha menos. Não é isso? Exatamente. Se está querendo trazer para a legislação uma diferença histórica que já existe, né? Uma discriminação realmente com relação ao mais pobre. Então, está querendo se regular, se colocar numa legislação que, de fato, se você é pobre ou recebe menos, a sua vida vale menos do que quem recebe mais. Com essa estipulação prevista na reforma, há realmente essa previsão de tarifação dos danos de uma indenização decorrente de acidentes do trabalho. Essa tarifação ela estaria vinculada ao salário que o trabalhador recebe durante aquele vínculo. Então, nós chegaríamos ao absurdo de, num acidente que eventualmente envolvesse um trabalhador ganhando R$1.000 e outro trabalhador, o mesmo acidente, ganhando R$10.000, a vida daquele que recebe R$10.000 mensais de salário, ela valeria 10 vezes mais. Então, seja ele numa situação de invalidez decorrente daquele acidente ou os seus familiares em razão de uma morte, eles acabariam recebendo 10 vezes mais. Isso é uma injustiça com que não se pode concordar. A reforma também ela minimiza a segurança no trabalho, que hoje as empresas são obrigadas a garantir a segurança no trabalho. Parece que a reforma também minimiza um pouco essa questão da segurança, é isso? A questão da saúde e segurança no trabalho, ela é uma das grandes preocupações no âmbito do Ministério Público do Trabalho, em função do elevado número de acidentes do trabalho que nós temos no Brasil. É sabido que existe uma subnotificação, que ainda há muito trabalho informal, mas ainda assim, só de acidentes notificados de que o INSS toma conta em função de concessão de benefícios, são mais de 700 mil acidentes por ano, são quase 3 mil mortes por ano em função de acidentes do trabalho. Então, há motivos sérios para se ter essa preocupação e se exigir o cumprimento da legislação e das normas no tocante a essa questão da segurança no trabalho. O
O que basicamente a proposta ela está trazendo nesse aspecto é uma possibilidade de se interferir em questões de jornada de trabalho, se estender demais a jornada de trabalho, se reduzir a questão do intervalo para descanso e refeição no meio da jornada e ao longo dos anos sempre se entendeu que questões de jornada de trabalho elas afetam diretamente a segurança no trabalho. No momento em que se identifica por estatísticas que os acidentes de trabalho com muito mais frequência acontecem ao final da jornada, se essa jornada for ainda mais estendida, há uma probabilidade de ainda mais acidentes ocorrerem. Então a preocupação ela está muito mais relacionada a essa questão da extensão da jornada, que certamente vai comprometer a segurança no trabalho. O senador Eduardo Braga, na semana passada, inclusive, fez uma fala no Senado, se posicionando contra essa reforma, e ele falava da questão do tempo para refeição, né? Ele disse, olha, tem empresas no polo industrial de Manaus que para você chegar do local de trabalho até o refeitório, você levaria quase o tempo de meia hora para refeição, né? Quer reduzir de 1 para meia hora. Exatamente. Porque hoje até eventualmente se discutia essa possibilidade de reduzir o intervalo para a refeição, mas havia algumas exigências para isso, como a primeira delas seria uma autorização do Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais, que analisariam aquele trabalho que é desenvolvido para ver se ele não é extremamente extenuante, se poderia haver essa redução, se exigiria que houvesse refeitório no ambiente, naquele estabelecimento, para que não houvesse um grande deslocamento e de fato houvesse tempo suficiente para se fazer uma refeição e ter um descanso adequado. Então, não é que fosse algo totalmente impossível, mas havia uma série de exigências com relação a isso. E a proposta, o que ela prevê é simplesmente uma possibilidade de redução sem nenhum tipo de contrapartida, sem efetivamente se analisar se essa redução de tempo não vai causar muito mais prejuízos aos trabalhadores, e em geral é o que acontece. Existe uma cláusula aqui, o artigo 2º do parágrafo 3º da CLT, que é alterado e permite, por exemplo, que uma empresa crie uma outra empresa, né, com os mesmos sócios, e essa empresa nova não se responsabilizaria, por exemplo, pelos funcionários ou pelos direitos trabalhistas dos funcionários da empresa que possivelmente foi extinta. Uhum. Né? Isso não já ocorre hoje de forma clandestina? Não, o que hoje ocorre é uma previsão de responsabilização da sucessora. Isso na lei, né? Isso na lei. Prática... E na prática tem-se condições de buscar no patrimônio da sucessora a responsabilização pelas eventuais verbas não pagas pela empresa sucedida. Então hoje se tem essa autorização. E o que o projeto de reforma prevê é no sentido de afastar qualquer tipo de responsabilidade. Ainda que se tenha conhecimento de quem é a sucessora, que ela tem patrimônio, haveria uma blindagem legal para que não se busque o patrimônio dessa sucessora e se deixe aqueles trabalhadores aí sem ver a cor do dinheiro, né, do que efetivamente foi o trabalho prestado. Essa coordenadoria que a senhora comanda é de combate às fraudes nas relações de trabalho. Esse tipo de atitude da empresa, de criar para se livrar dessa... É um tipo de fraude que é comum no Brasil? Sim, com certeza. E ela está principalmente relacionada às questões da terceirização. Com a terceirização sendo difundida, o que acaba acontecendo é que normalmente são empresas muito pequenas, que abrem apenas, única e exclusivamente para se apresentarem com empresas contratantes de mão de obra, que disponibilizam mão de obra, mas que acabam não tendo nenhuma base financeira para efetivamente sustentar aquela empresa. Então é extremamente comum, e esse também é um número muito expressivo de ações na Justiça do Trabalho, em que os terceirizados, eles acabam em algum momento do contrato deixando de receber os seus valores porque simplesmente a empresa sumiu e não se encontra mais aquela empresa. O que acontece é que outras empresas acabam sendo abertas e às vezes, e isso está inclusive vinculado à questão do poder público, contrata uma outra empresa, porque essa está com o nome limpo, consegue licitar com o governo e tudo, e na realidade quem está na base daquela empresa é aquela mesma que era a empresa anterior, só que às vezes com outros sócios, às vezes laranjas. Então são fraudes realmente muito comuns, relacionadas à questão da terceirização. E essa é uma preocupação muito grande também, porque terceirização muitas vezes se vê como, vai se criar mais empregos terceirizados. Sim, mas a terceirização, o fundo dela
o fundamento todo dela, ele é precarização e redução de direitos, porque no momento que a empresa contratando diretamente, ela diz, não, eu vou reduzir custos contratando uma terceirizada. Como assim? Se contratando uma terceirizada, você continua tendo que pagar a mão de obra e ainda teria que pagar o lucro dessa empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada, evidentemente, vai pagar salários mais baixos, vai fraudar direitos trabalhistas, senão ela não conseguiria prestar os serviços. Pois é, isso ocorre hoje muito no governo, né? A gente tem visto aí manifestações constantes de trabalhadores de empresas terceirizadas que não recebem salário, o governo não paga, e o governo diz que paga, a empresa não paga o funcionário. E nesse caso, o poder público também, com essa mudança, teria a responsabilidade dele minimizada nesse caso? Hoje nós temos um entendimento no âmbito da Justiça do Trabalho já definido no sentido de que é possível a responsabilização do poder público nessas situações, porque houve uma falha, às vezes uma ausência, às vezes no mínimo uma falha na fiscalização dessa empresa terceirizada, porque é obrigação do contratante verificar se de fato o contratado está cumprindo com a legislação trabalhista, o cumprimento dos tributos, as questões previdenciárias também. E no momento que está havendo uma falha nessa fiscalização, inclusive feita pelo poder público, é possível essa responsabilização. Recentemente nós tivemos uma decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal ressaltando que haveria a necessidade de uma prova dessa falha na fiscalização. Ocorre que no momento que os trabalhadores ficam 4, 5, 6 meses sem receber, se torna evidente que está havendo uma falha, porque é impossível que às vezes com 1.000, 2.000, 3.000 terceirizados, aquela empresa pública, a administração pública não perceba que está ocorrendo uma falha naquela prestação dos serviços. Tem problema também aqui, uma das preocupações é com relação à demissão, né? A reforma diz que o trabalhador pode fazer um acordo com o patrão para demissão e aí o sindicato não poderia agir para defender o trabalhador se esse acordo for desvantajoso para ele, é isso? Exatamente. Hoje o que nós temos é que todo contrato de trabalho individual, quando ele tiver tido um período maior de 1 ano, é obrigatória uma homologação perante o sindicato da categoria ou perante o Ministério do Trabalho, uma homologação dessa rescisão, em que o sindicato ou o Ministério do Trabalho faria uma conferência das verbas que seriam devidas, eventualmente fazendo algum tipo de ressalva quanto a alguma verba que não tenha sido paga. Com essa possibilidade prevista no projeto da reforma, haveria essa possibilidade de negociação de acordo entre as partes, muitas vezes com o trabalhador sequer tendo um conhecimento suficiente, adequado com relação aos seus direitos, mas ele fornecendo uma quitação geral de todo aquele contrato de trabalho. Então, há realmente um prejuízo em razão do trabalhador não ter o conhecimento suficiente para isso e que os sindicatos e o Ministério do Trabalho é que davam esse amparo anteriormente. Então, com essa possibilidade, essa liberação, certamente haveria prejuízo. Uma outra questão importante nessa reforma e está relacionada à questão das dispensas coletivas, porque hoje havia um entendimento no sentido de que sempre que uma empresa fizesse uma dispensa em massa, uma dispensa de grande número de trabalhadores, seja em função de alterações na estrutura da empresa ou até de fechamento, havia a necessidade de uma prévia negociação coletiva, para de alguma forma se tentar minimizar os impactos econômicos, sociais, que certamente vão afetar aquela comunidade em função dessa dispensa em massa. E isso agora, em função de um entendimento que era já padrão no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito das relações de trabalho, a reforma agora diz não, está dispensada, pode fazer a dispensa, não há nenhum tipo de necessidade de negociação prévia. Essa coisa da dispensa por acordo já existia de forma fraudulenta, né? Algumas empresas pediam para o funcionário assinar um termo lá, né, de dispensa, até para tentar inibir a ação dele na Justiça do Trabalho, né? Isso já havia, agora o que está querendo é formalizar isso na lei. Exatamente, porque se acontecia antes era inclusive considerado um ilícito, poderia até essas situações de fazer um acordo para demissão, para sacar o FGTS, poder receber seguro-desemprego, mas continuar trabalhando, isso é crime no atual momento. E a reforma está dizendo que esse tipo de acordo e outros acordos, no caso, estariam legitimados, né?
Parece que essa reforma foi formulada por donos de empresas que cometem fraude. É engraçado porque em alguns momentos a gente chega a comentar, nossa, essa reforma parece uma repetição do que a gente vê cotidianamente nas contestações das empresas, nas ações que correm na Justiça do Trabalho, né? Tem o trabalho intermitente é um outro ponto, né? Como é que seria o trabalho intermitente? Hoje o que nós temos é uma situação de que o contrato de trabalho ele vai ser previsto como uma jornada mensal e durante essa jornada o trabalhador ele está à disposição do empregador recebendo por aquela jornada, independentemente dele estar cumprindo alguma ordem, dele estar trabalhando efetivamente ou meramente estando à disposição porque eventualmente o empregador não deu uma tarefa para aquele trabalhador. A jornada intermitente, o que ela pretende regularizar é o que nós poderíamos denominar um bico legalizado, porque o trabalhador ele teria um contrato com uma determinada empresa, mas ele ficaria por conta dele, apenas quando a empresa efetivamente precisasse, ela chamaria o empregado para o trabalho e pagaria apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. Que consequências nós temos? Possibilidades de pagamento de salários muito inferiores ao mínimo, e aí nós temos um reflexo inclusive direto na questão da reforma da Previdência, porque se fala tanto que a Previdência está deficitária, mas no momento em que se autoriza isso e o trabalhador ele teria, né, evidentemente um salário reduzido, a base de cálculo das contribuições previdenciárias fatalmente reduziria também. Então seria uma disponibilidade do empregador, mas o risco do negócio é transferido. Se a empresa não tem trabalho nesse momento, ela não paga nada. O empregado é que vai ficar ali à disposição só esperando. Só para a gente ter um caso concreto aqui, por exemplo, um trabalhador, um motorista de ônibus de uma empresa do Polo Industrial de Manaus, que trabalha de 4 da manhã para pegar os funcionários para ficar na empresa e 6 horas da manhã ele deixa lá e volta para casa, né? Depois, no final da tarde, ele tem que voltar para deixar os funcionários em casa. Esse trabalhador hoje ele ganha como jornada de trabalho, né? Ele ganha a jornada integral, ele é um contratado mensal. Aí a empresa vai poder pagar ele só pelas horas que ele trabalhar, é isso? Exatamente. Ele ficaria à disposição da empresa e a empresa estaria obrigada a pagar efetivamente pelas horas trabalhadas. Se fosse das 4 às 6 da manhã, seriam 2 horas ali, e no final da jornada, por exemplo, das 17 às 19, das 16 às 18, mais 2 horas. No fim, ela pagaria 4 horas diárias. E hoje é um contrato de trabalho mensal, 220 horas mensais. Entendi. Tem alguma coisa sobre trabalho escravo? Ou alguma cláusula da reforma que facilitariam o trabalho escravo por empresas? Ou isso não está colocado? Não é especificamente nesse projeto de lei que hoje está no Senado que há previsões relacionadas à questão do trabalho escravo. O que nós temos hoje tramitando no Congresso Nacional é uma proposta de alteração de um dispositivo do Código Penal, que é onde hoje está qualificada a condição de trabalho em condições análogas à escravidão. Hoje, nesse dispositivo, há uma previsão no sentido de que sempre que há a submissão do trabalhador a uma jornada extenuante ou a condições degradantes de trabalho, né? Eu não estou falando de pequenas condições ou pequenas jornadas extenuadas, são realmente jornadas extenuantes e condições degradantes de trabalho que ainda se visualiza muito no Brasil. Essa situação ela é enquadrada também como uma situação de trabalho em condições análogas à escravidão. E esse projeto de lei, ele prevê uma alteração no sentido de se excluir essas situações como trabalho análogo à escravidão, de modo que se consideraria como trabalho escravo efetivamente aquela situação que acontecia antigamente no Brasil, aquele trabalhador preso, né, privado da sua liberdade, apenas esse poderia ser considerado como trabalho análogo à escravidão. Mas é um projeto que vem sendo combatido também pelo Ministério Público do Trabalho, até por todo o histórico que se tem no Brasil de combate ao trabalho escravo e de reconhecimento, inclusive em âmbito internacional, dessas ações que durante 20, 25 anos aí vêm sendo tomadas no Brasil a fim de coibir essas práticas. Com relação a férias, há também uma mudança que permite que a empresa fracione as férias, é isso? Isso, exatamente. Há uma possibilidade de fracionamento das férias em até 3 períodos.
As férias, normalmente, às vezes quando se é jovem, a gente não sente tanta necessidade de descanso ou de ter um período de férias prolongadas, a gente pensa que qualquer descanso ali já recompõe a gente. Mas, na realidade, essa previsão dessa quantidade de dias de férias e a necessidade de que se goze elas por um período mais prolongado é para que efetivamente se tenha uma possibilidade de sair daquela condição de trabalho, daquela condição desgastante, estressante de trabalho e se efetivamente entre num período de descanso. E hoje o que a medicina nos apresenta é no sentido de que o trabalhador precisa, em média, 10 dias para conseguir entrar naquele estado de ócio, de efetivo descanso. E no momento que haveria uma possibilidade de parcelamento aí, em 3 períodos de 10 dias, basicamente não se chegaria a esse descanso necessário para a efetiva recuperação das condições físicas e mentais do trabalhador. Geralmente o argumento contra as férias é que os países da Europa, da Ásia, não tem férias, né, remuneradas para o trabalhador. O trabalhador pode tirar férias, mas por conta dele, né? Estabelece um período lá para ele tirar férias, mas ela não é remunerada como é no Brasil. E o argumento contra esse argumento é de que na Europa ou em alguns países da Ásia, um trabalhador ganha um salário que lhe permite passar um mês sem trabalhar e gozar essas férias, né? O que no Brasil não é possível, geralmente. Exatamente. O que nós temos hoje no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil participa e a maior parte dos países europeus também integra, é uma previsão, uma regulamentação mínima com relação ao direito às férias. A forma como cada país regulamenta pode até diferenciar, mas de fato o principal ponto é esse. No momento em que se tem rotineiramente um salário mensal que lhe garanta uma possibilidade de fazer economias e gozar das férias, é diferente de quando se recebe basicamente salário mínimo, um pouco mais que isso, que lhe dá direito basicamente a se alimentar e morar durante o mês. Não haveria possibilidade de afastamento e efetivo gozo de férias se não fosse com essa situação de efetiva remuneração delas. Então não é possível que se dizer que na Europa a gente tira férias ou a pessoa tira férias e não é remunerada. Na realidade ela vem sendo remunerada no curso do contrato para efetivamente ter aquele período de descanso. Uhum. Nós estamos esquecendo de algum ponto importante? A questão do negociado sobre o legislado, a gente chegou a abordar um pouquinho no início, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais. Às vezes se tem uma ideia de que, essa reforma ela é interessante porque ela vai retirar aquela contribuição sindical obrigatória, um dia que o trabalhador precisa contribuir para o sindicato, para que ele faça a representação dos trabalhadores. Mas na realidade, a gente não pode analisar toda uma proposta de reforma, que tem mais de 200 alterações aí, e a grande maioria delas muito prejudicial aos trabalhadores, apenas sobre esse aspecto. Até porque, ao mesmo tempo em que se tira esse financiamento do sindicato, se está autorizando esses mesmos sindicatos, que não vão mais ter nenhum financiamento de quem eles representam, para negociar livremente com as empresas, inclusive para reduzir direitos. Porque veja bem, desde a Constituição de 88, há uma prevalência do negociado sobre o legislado para aumentar direitos. Aquele patamar mínimo ele está previsto, como eu disse anteriormente, para garantir que as empresas comecem a competição, a concorrência, num patamar mínimo nas mesmas condições. A partir daí, aquele sindicato que conseguir negociar melhores condições, uma melhoria nas condições da sua categoria, perfeito, isso sempre foi admitido. Agora o que se pretende é enfraquecer os sindicatos com a retirada dessa contribuição, tornando ele ainda mais sujeito a qualquer tipo de pressão da empresa ou até um financiamento irregular por parte de empresas para permitir uma negociação que prejudique os trabalhadores e traga apenas vantagens para as empresas. Então, negociado sobre o legislado nessas condições para retirar direitos apenas vai trazer prejuízo. É algo que realmente a gente precisa estar atento. Essa questão do imposto sindical, muita gente é contra, né? Existe um movimento contra, pessoas comuns, até trabalhadores contra isso, porque acha que tira e acha que isso é o grande trunfo dos sindicatos e tudo. Eu já fui do sindicato dos jornalistas e, na verdade, é um dinheiro que não chega a ser significativo para o sindicato, para a manutenção do sindicato, né? Exatamente, porque o que se
preza mesmo é que seja um sindicato representativo. Eu acho que o grande problema no Brasil hoje não é a questão do sindicato, mas é que o sindicato ele não é visto com o papel que ele efetivamente deveria ter de defesa dos trabalhadores. Hoje se faz muito uma vinculação, hoje, desde muito tempo, dos sindicatos com um partido político. Isso está equivocado. O sindicato é muito além de um partido político. Pode, eventualmente, defender bandeiras similares no sentido de defesa de direitos sociais, mas isso está muito além de uma questão partidária, de uma questão política. Os sindicatos eles precisam ser fortes para efetivamente fazer a defesa dos trabalhadores. Nessa época mesmo, em que tantos direitos estão querendo ser retirados, tanta coisa está querendo ser afetada, a gente precisaria muito mais dos sindicatos lutando pela categoria. E infelizmente para lutar é preciso, né, infelizmente ou para lutar, infelizmente ou não, para lutar é preciso ter um financiamento. Sem financiamento, sem dinheiro, quem é que vai se arriscar ou quem é que vai estar disposto a fazer esse trabalho de luta para efetivamente se evitar essa destruição desses direitos trabalhistas? Pois é, até porque os sindicatos fortes são aqueles em que tem mais gente contribuindo mensalmente, não com o dinheiro do imposto sindical, né? Que tem mais participação dos trabalhadores, né? O problema é que acontece o seguinte: o trabalhador não se envolve e a militância que está à frente do sindicato está aliada com o partido político e aí a coisa não anda, né? O trabalhador é que fica prejudicado. O trabalhador é que acaba prejudicado. Mas certamente não vai ser excluindo os sindicatos dessa relação que vai se melhorar isso. Muito pelo contrário, os trabalhadores vão estar cada vez mais isolados. Porque o que é importante em termos trabalhistas é realmente uma categoria forte. Categoria forte consegue melhorar, consegue trazer muito mais vantagem. Isso muitas vezes se fala, nos Estados Unidos tem menos direitos do que no Brasil. Menos direitos em termos de legislação, mas se tem categorias muito fortes e que conseguem estabelecer de fato muito mais vantagens e benefícios por meio dos contratos nacionais de trabalho, dessas convenções ou acordos coletivos como se faz no Brasil. Então, não é possível dizer simplesmente porque na lei tem menos que lá é pior ou que lá é melhor, mas é porque lá se tem uma cultura muito diferenciada com relação aos sindicatos. Ok, nós conversamos aqui com a procuradora Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, sobre a reforma trabalhista. O Ministério Público, então, procuradora, é contra a reforma, mas parece que ela vai ser aprovada, né? Há uma grande chance realmente de aprovação, mas nem por isso nós vamos deixar de lutar e principalmente apresentar o que de fato tem de prejuízos nessa reforma, porque isso precisa ser dito e muita gente pode eventualmente estar apoiando a reforma e inclusive por parte de congressistas nós visualizamos isso. Às vezes eles são a favor dessa reforma que traz tantas alterações por um ou outro ponto, mas nem conhece a fundo realmente todas as alterações. E nesse aspecto é importante que se esclareça as pessoas, a classe trabalhadora, que quem efetivamente vai ser atingida com isso, até mesmo para fazer uma pressão com relação aos seus congressistas, aos seus parlamentares, os senadores da sua base territorial, para saber a posição deles, cobrar inclusive a posição deles para que haja um comprometimento a favor dos interesses dessas categorias, dos trabalhadores. Eu acho que ainda dá tempo de a gente falar aqui, tem uma pessoa que está assistindo a gente, Gena Maria de Brito. Ela diz o seguinte: a reforma trabalhista, na verdade, visa, em uma segunda etapa, acabar com a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. A senhora concorda com isso? Não, porque as relações trabalhistas elas vão continuar acontecendo. Pode eventualmente até as relações trabalhistas serem julgadas pela Justiça Comum, mas que provavelmente vai ser especializada num ramo especializado em relações trabalhistas e no qual o Ministério Público do Trabalho continuaria tendo que atuar também. Porque a Constituição, as fraudes nas relações de trabalho, elas continuariam existindo. Não é porque vai haver uma subtração de direitos que as relações de trabalho vão ser extintas. Muito pelo contrário, vamos ter relações de trabalho por muito tempo ainda. Ok. A gente encerra a nossa entrevista por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigada.